Olá, bem-vindo à Estereoscopia BR. Hoje vamos começar um modelo novo de filme em que eu convidei um colega meu, anestesista, Fernando Piotto, aproveitando a homenagem ao Dia do Anestesista. E o intuito do vídeo de hoje é a gente entender as vantagens e desvantagens de cada tipo de anestesia e alguns cuidados que a gente pode vir a ter na hora de realizar o procedimento. Então, assim, vamos focar algumas perguntas bem básicas. Se por acaso alguém tiver alguma dúvida, tiver sugestão de mais vídeo, pode soltar a pergunta e a gente faz outro vídeo depois com o Piotto, tá bom? Então, Piotinho, primeira dúvida aí que a gente tem aí, tipos de anestesia. Anestesia geral, anestesia hack, sedação. Qual que é a vantagem e desvantagem para cada coisa? Bom, primeiramente eu quero agradecer, o convite de participar dessa entrevista. E assim, é bem comum os pacientes, a primeira pergunta que eles fazem, muitos pacientes falam assim: doutor, qual que é a melhor anestesia? Né? Se encaixa bem no que você está perguntando. Não existe melhor anestesia ou pior anestesia. Todas as anestesias são boas anestesia, mas a anestesia depende especificamente do paciente que a gente vai tratar, do tipo de procedimento, a duração do procedimento e outros fatores, mesmo até a negação do paciente, né? Então a gente vai, na hora de indicar a anestesia, a gente tem vários fatores, né? E hoje, o que a gente tem em anestesia, né? A gente pode fazer anestesia geral, a sedação, uma raquianestesia, uma anestesia peridural, e dependendo de fatores, a gente vai escolher o tipo de anestesia. Por exemplo, paciente que se nega a fazer um tipo de anestesia, a gente não vai fazer anestesia. Um paciente que tem algum tipo de patologia, por exemplo, uma doença cardiológica, uma patologia hematológica, como queda de plaqueta, um paciente que tem alguma alteração hemodinâmica na urgência, e aí a gente vai escolher a anestesia e a partir disso a gente vai encaixar e fazer os tipos de anestésicos que são mais importantes, né? Agora vamos falar especificamente da estereoscopia, né? Isso. A estereoscopia é um procedimento que é realizado, né, por via vaginal e dependendo da indicação da estereoscopia, a gente vai direcionar o tipo de anestesia. Então, por exemplo, um paciente que vai fazer uma estereoscopia diagnóstica somente, né? A gente pode fazer uma sedação, por exemplo, que é um procedimento que potencialmente não tem possivelmente vai ter uma duração grande, mas um paciente, por exemplo, que vai fazer retirar um pólipo ou um mioma. O mioma da estereoscopia eu acho que é uma cirurgia que é mais... Pode exigir mais infusão. Mais infusão, mais demorado. Então, assim, o que a gente faz, né? A gente senta com o paciente, combina o tipo de anestesia. Então vamos pensar numa procedimento um pouquinho mais complexo, que é o mioma, né? A gente combina com o paciente o quê? Uma raquianestesia, que eu acho que é uma indicação bem interessante, com uma sedação leve, porque dependendo de como for o procedimento, pode ter uma duração um pouco maior, e a infusão dos líquidos que fazem na estereoscopia podem causar alguma repercussão hemodinâmica. O que é repercussão hemodinâmica? O paciente pode ter alteração da frequência cardíaca, alteração da pressão, pode ter alteração dos vasos que estão no pulmão e vir a ter alguma alteração pulmonar
e a gente, se o paciente estiver dormindo ou entubado, isso pode causar algum tipo de erro, um erro no sentido de camuflar um diagnóstico que a gente poderia fazer isso precocemente. Por exemplo, o que que... Isso a gente fala bastante, né, da questão de deixar o paciente com pouca sedação. Que sintoma, que sinal que a gente pode perceber Então, de cada... As repercussões do paciente que são submetidos a um procedimento de esteroscopia, por exemplo, um mioma que está difícil de retirar, uma localização complicada e que vai exigir de mais tempo, vai exigir de mais infusão de líquido, e isso pode causar alguma alteração. Quais são os sintomas que a gente tem que ficar de olho num paciente que é submetido a esse procedimento? Por exemplo, aquele paciente que tem uma hipertensão, aumenta a pressão arterial, de repente, aumento da frequência cardíaca, começa a sentir mais tremores, como se fosse uma alteração de temperatura. O paciente que começa a ter um pouquinho de alteração na ventilação, começa a ter tossir, e em situações mais extremas, começa a ter edema agudo de pulmão, aquela alteração pulmonar em que o paciente pode retornar, né, um líquido mais arroseado, que a gente tem que logo já desconfiar do edema agudo pulmonar. E tudo isso, se tiver sedado, você pode esse paciente atrapalhar, que tá sedado, muito sedado, ou o paciente que está na geral, por anestesia geral, porque você perde tudo. tem gente que tem anestesista que faz anestesia geral, pode ser entubado o paciente para esse procedimento, pode passar uma máscara laríngea, que é o mais comum, né, na anestesia geral. Ou uma sedação profunda, ou uma sedação leve. Então tem vários leques de anestesia. Então aquele paciente que está sendo submetido à anestesia geral, ou uma sedação profunda, isso pode camuflar, né? Pode camuflar e a gente achar que o paciente está sentindo dor, ou o paciente, ou a anestesia, será que a anestesia ficou legal? Ou a gente tem que fazer mais anestésico, o paciente está acordando, né, de uma anestesia geral, por exemplo. Então, assim, o paciente não consegue falar, está na anestesia geral, só que existe a repercussão desse paciente. Então, o paciente pode aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão, por uma quantidade de anestésicos que não são suficientes. Então, a gente faz mais um pouco de anestésico e aquele paciente vai entrar, que a gente chama de entrar em plano, né? Voltar a um plano de anestesia que dá para fazer a cirurgia. Mas isso pode ser camuflado, né, por uma alteração de repercussão hemodinâmica em relação aos líquidos infundidos, né? Os vasos que estão na região uterina podem ficar um pouco mais abertos, e é isso, como o líquido, a maioria dos líquidos são hipotônicos, né, em relação à molaridade plasmática, então favorece, né, daquele líquido entrar no vaso e ter repercussão pulmonar, por exemplo, né. Também tem um líquido que pode entrar pelas tubas uterinas, né, cai na cavidade, e aí se você tem uma restrição pulmonar, né, que pode também alterar a parte respiratória, cair a saturação e ter outras repercussões. Tá. Então vamos fazer um resumão aí importante aí do negócio. Tá? A primeira coisa, acho que é você ter um profissional capacitado do seu lado. Tá? Então, assim, tem que ser uma pessoa que sabe do que está fazendo. Segundo, vocês têm que orientar o teu anestesista. Não adianta chegar pro teu anestesista e falar assim, aí meu, vamos lá, vamos fazer uma esteroscopia, virar as costas e deixar o cara resolver tudo sozinho. Você tem que passar que tipo de procedimento, que tipo de patologia, que tipo de paciente a gente está tratando. Tá? Tudo que você for fazer durante o procedimento, se por acaso estiver mudando esse procedimento durante a esteroscopia, você tem que avisar também. Então, você tem a entrada, vamos fazer um polipinho, chega lá. Ele faz a anestesia dele, senta na cadeira e você não avisa, porque coloca aquela barreira, né? Geralmente ele não está enxergando o que você está fazendo. Eu acho que o diálogo entre o anestesista e o cirurgião, isso é clássico, é importantíssimo, né? E na esteroscopia, geralmente como é um procedimento ali dinâmico, isso favorece você conversar com
um anestesista, falar, tô aumentando a pressão aqui porque não tô conseguindo enxergar direito. Toda vez que aumenta a pressão, a gente já começa a ficar de olho, né? O líquido que eu tô fazendo, já tô aumentando a irrigação, tô com tantos ml que já foram, e a gente discutindo quantos ml já saiu, né? No pote, né? A gente olha o potinho e vê assim, tá com tantos ml, né? E depois a gente contabilizar e avaliar a necessidade, né, do pós-operatório. Vamos deixar um pouquinho mais na RPA o paciente? Será que vale a pena a gente pedir exame, né? Alguns exames necessários para avaliar se houve alguma alteração mesmo? Isso a gente pode discutir também. Acho que numa outra, até falar depois. Curiosidade só, você usa morfina na anestesia? Na rádio? Não, nesse tipo de procedimento não. É um procedimento que geralmente o paciente sai no mesmo dia, é um procedimento que a dor não é uma dor tão extensa como outros tipos de procedimento, e também a morfina pode dar algumas alterações, como retenção urinária, né? E aí pode postergar a saída do paciente do hospital. Então, eu não costumo fazer esse procedimento. Então, receitinha de bolo que geralmente a gente trabalha junto. Esteroscopia ambulatorial, esteroscopia diagnóstica, que tenha que fazer sedação, tudo que não tiver que dilatar o colo. Então, se a gente tiver disponibilidade, o BTOC vai tirar um DIU que está perdido, vai fazer uma biópsia por acaso, ele faz uma sedação leve, né, que você faz, ele faz um controle até na mão que você faz, né? A gente pode fazer uma anestesia, uma sedação com a máscara facial e como é um procedimento rápido, deixa em posição o paciente. A gente combina com o paciente, né, que vai ficar em posição. Isso ela já vai estar sedada também, mas a gente combina com o paciente que vai ficar em posição. E a hora que for começar a anestesia, antes de embrocar, né, de fazer a antisepsia, a gente combina de fazer a medicação do anestésico para o paciente não sentir. E a gente vai controlando o paciente, a respiração, né, pulmonar, através de uma ventilação através de máscara facial. Isso para um procedimento rápido, para um procedimento que a gente acha que não vai ter repercussão. Para um procedimento mais demorado, a gente pode já optar por uma raquianestesia, uma sedação, sempre com sedação, né? Todo procedimento que eu vou ter que dilatar esse colo, eu peço para fazer uma RAC. Acho que tem algumas coisas que podem demorar no procedimento e uma delas é a dilatação. Geralmente é rápido, geralmente é tranquilo, só que eu não me sinto confortável de chegar para o meu colega e falar, olha, é um procedimento, é um pólipo pequeno, na hora que eu for dilatar, às vezes eu fico 15, 20 minutos, se for um colo muito ruim realmente, de colocar nessa situação. A própria anestesia favorece, né? Ele amolece, né? Então, toda vez que eu vou dilatar, então vou usar um ressectoscópio, seja o de 22 ou de 26, ou um morcelador que eu tenho que dilatar, eu chego e peço para ele, faz a RAC. Isso é um pólipo pequeno, eu sei que é uma patologia que vai ser rápida, aí tudo bem. Aí dá para sedar o paciente, aí ele usa midazolam, né, que vocês falam. A gente costuma fazer o dormolítico, a midazolam, que tem a paciente vai acabar esquecendo do procedimento, então é uma medicação que a gente costuma usar. Né? Tá. E a gente faz sempre antes da RAC para o paciente não lembrar. Né? E quando vai fazer um procedimento que a gente sabe já que é um procedimento mais longo, que vai exigir mais meio de distensão, aí não tem jeito, aí é RAC mesmo, peço para ele não sedar muito a paciente, controlar bem a infusão deles, a hidratação deles, né, de soro fisiológico. E acho que é nesse bate-papo, é nessa conversa durante o procedimento, a gente sempre está interagindo e deixando o anestesista ciente do que está acontecendo, é que a gente vai tornar o procedimento mais seguro. Tá? Acho que por hoje aqui deu para conversar, também não adianta prolongar muito o vídeo aí, senão o pessoal vai ficar doido aí com a gente. Acho que esse programa da gente conversar com outros profissionais, da gente começar a colocar outros colegas juntos aqui para compartilhar o conhecimento, vai ser muito bom para a gente, tá? Acho que a gente vai conseguir aderir um pouco mais de informação. Lembrar vocês de seguir, o Piotr já segue a gente aqui desde o começo, há bastante tempo. Agradecer a presença dele. Eu que agradeço e se o que vocês tiverem de dúvida, coloca lá no canal e a gente já estamos programando aí, já conversei com ele, um segundo vídeo para a gente falar da vasopressina. Vasopressina é uma coisa que me deixou meio deslumbrado, é uma medicação principalmente para esses casos mais complicados,
com miomas, em que ela dá só que a repercussão clínica, sistêmica dela é muito complexa, tá? Tanto que até para as aulas que a gente dá nos cursos, o Piotr que me explicou um pouco assim, eu tenho que passar, porque é vasoconstrição de vaso pequeno, vasodilatação de vaso a maior. vasopressina a gente tem várias utilidades, e uma delas por exemplo, para cirurgia, para poder facilitar, né, diminuir o sangramento. E a gente pode conversar. Então já prepara aí teu videozinho, que vai ser de muita boa utilidade pra gente. Tá bom. Obrigadão para vocês ficarem até o final. Até o próximo. Até a próxima.